Bem-vindos a mais uma programação da TV Cinec. Começa agora o programa Família em Pauta, um espaço dedicado aos relacionamentos familiares. Falaremos com convidados sobre casamento, empreendedorismo familiar, pais e filhos, relacionamentos tóxicos, abusivos, entre outros assuntos que interessam a todos que vivem os mais diversos tipos de relacionamentos. Não percam, pois hoje o Família em Pauta traz um convidado muito especial. TV Cinec, www.tvcinec.com.br. Boa tarde, Família em Pauta no ar. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de mais um sábado estarmos junto com vocês. A nossa estreia foi um sucesso, não tenho nem palavras, somente gratidão por tudo. Foi maravilhoso, as pessoas conversando, comentando, foi muito lindo. E neste dia, hoje, nós temos um convidado muito especial, Renato e Patrícia. Está conosco aqui no estúdio para falar um pouco mais daquilo que a vida tem lhe proporcionado, que é um grande empreendimento. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Eu queria dar os parabéns para você pelo programa, né? Essa empreitada nova. Obrigada. E estamos aí para bater um papo hoje, né? É verdade. Falar sobre empreendedorismo, sobre como que é empreender com a família, né? Sim, sim. E vamos ver tudo que a gente puder colaborar para dar inspiração para alguém, né? Para as pessoas que empreendem também, e que é um momento sensível, às vezes a pessoa está meio indecisa, e em trabalhar, principalmente em família, né? Que Sim, é uma coisa muito que eu acho que hoje é meio complicado, né? Não, hoje é complicado qualquer coisa, né? Sim, não, mas principalmente quando trabalha o esposo e a esposa junto, né? E me diz uma coisa para mim, como que tudo começou essa sociedade? Em família. Em família, né? É. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito ativa nessa parte de empreendedorismo, né? E, assim, a gente nunca sabe quando as pessoas estão comprando nossa ideia. Mas a ideia sempre parece tão boa que a gente quer convidar todo mundo, sempre, né? Sim, então, sim. eu estou sempre envolvendo as pessoas da família. A família, a esposa é a última, os né? primeiros, né, a ser chamados. Não, sim. No caso, com ela, eu já estou, acho que no meu quarto empreendimento, não sei, mas com ela foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Eu, quando convido alguém para fazer alguma coisa junto comigo, é comigo, né? Para mim, ou é comigo mesmo. Então, logo no início, né, quando a gente começou, que não tinha nada, não tinha nem a mulher do dono, porque éramos só nós dois mesmo, né? Sim. Então, mas a gente que já tem a visão, fala, eu não quero ela posicionada como a mulher do dono, essas coisas, né? A mulher do patrão, esses estereótipos que não são positivos. Então, a gente já inicia como sócio, né? Vamos ser sócio de um negócio, já que a gente já estava nos propondo a ser sócios na vida, né? Ela é meu segundo casamento, e ela já foi funcionária minha em outra situação, né? Ai, que chique. Então, quando a gente fechou aquela empresa, fechou não, a empresa se acabou, ela foi a última que ficou, né, para me ajudar a pagar a luz. Então, em vez de virar um passivo trabalhista, virou minha esposa, né? Que forte! Olha que lindo isso! Que história bonita! E foi por isso que surgiu, então, essa sociedade. Na verdade, surgiu de um desemprego, né? Sim, o desemprego, mas o companheirismo. Você encontrou nela algo que te chamou a atenção. Sim, o que faz as pessoas se ligarem, né, umas às outras são os valores, né, que elas carregam. Sim, com certeza. Então, quando você vê um valor que para você é importante, que é o valor do trabalho, para mim sempre foi uma coisa muito importante, porque o trabalho ele resolve todas as outras coisas, faz com que a pessoa ela evolua de fato. Então, quando eu vi nela, né, essa força de trabalho que ela tinha, de ficar ali e ser a última pessoa mesmo que ficou com a gente até o final ali da empresa, e ela já tinha experiência.
Fala aí da sua experiência que você mesmo já se mandou embora, né, de uma empresa. Foi no começo de 2016. Eu trabalhava numa empresa, eu era parte do financeiro e tinha uma outra companheira minha que ela era do RH. Aí o dono da empresa chegou e falou assim pra gente: olha, eu estou fechando, você tem que mandar todo mundo embora, inclusive se mandar embora. Aí ficou eu e uma amiga mandando todo mundo embora. Depois que nós mesmos demos baixa na nossa carteira, nós tivemos que ficar para pagar a luz da empresa, para finalizar, ela já estava treinada. Tudo. Então já estava treinada de ela já apagar sabia a luz. Exatamente o que fazer. Quando ela viu o que ia acontecer, ela já... isso aí eu já sei, né? Eu já tenho a experiência de apagar a luz, bater a porta. Já vai pronta. Fica até o fim, apaga a luz e fecha a conta. Que experiência! Isso acrescentou na sua vida. Sim, bastante, né? Você ganha uma experiência, porque assim, sim. O que todo mundo está acostumado na vida é que alguém vem do RH e te mande embora. Mas no caso, não. Eu já tive 2 experiências de eu mesma tá mandando eu embora. Então, dar baixa na carteira, fazer rescisão, homologar. Mas eu nem a gente sabia pega. que alguém teria experiência nisso, né? Mas pra gente lá foi importante. Quando ela Você chegou... não fica mais no final da fila, né? Já sabe como Não, agora ela que... Agora é o contrário, né? Agora é eu que mando. A experiência é outra, Na bem verdade, assim. hoje a gente precisa aprender a demitir, né? Que é uma coisa muito difícil. É né? complicado, é verdade. Tem que ter o sangue mais frio, o emocional, às vezes, não pode falar, razão, em toda a situação. Eu sei que não é fácil. Não. A demissão, ela é dolorosa. Que nem você demitir as pessoas é bem complicado. Hoje eu vejo que, assim, você assume a dor. Eu tive uma experiência, alguns anos atrás, quando eu era funcionária, né, que eu não era empreendedora, eu tive que mandar um rapaz embora e a esposa dele estava no hospital parindo, né? Tendo bebê. Sim. De gêmeos, e ele tinha feito uma coisa na empresa onde ele foi demitido por justa causa. Aí meu chefe falou assim para mim, para outra menina do RH, falou assim: vocês têm que descer e mandar a pessoa embora, porque ele não vai mais ficar, não pode fazer mais parte da empresa. Mas você pega, você tem que respirar e ir lá executar, né? Não tem como. Não, eu acho que não dá para encontrar paliativo. Não, tem situações que não tem. Eu já tive bastante experiência, então hoje eu tenho mais, assim, um feeling de conseguir demitir do que o Renato. O Renato, ele meio que ainda olha, pensa... A mulher sempre é mais dura, né? Assim. É assim. Ela é mais segura daquilo que precisa ser realizado. Lá na Marquena, o que acontece? Às vezes o pessoal tem mais medo de chegar em mim do que no Renato. Ele é mais amigável do que eu. Eu sou a carrasca. Deixa eu perguntar algo para vocês. Aonde vocês estariam hoje, vocês dois, se vocês não fossem sócios? Olha, eu estaria fazendo alguma coisa semelhante ao que eu já faço. Sim. Eu já era dessa área antes, né? Só para esclarecer, nós temos uma empresa que a gente intitula ela como Soluções para Redes e Franquias. Sim. Então, a gente leva soluções para montar. Por exemplo, você precisa montar esse ambiente aqui. Você vai precisar de mobiliário, vai precisar de uma fachada. O empreendedor que está empreendendo para montar seu cafezinho, o que quer fazer um quiosque no shopping. Então, como não é só a parte de... Ali a gente tem marcenaria, tem serralheria, tem comunicação visual, então não posso nem chamar só de marcenaria, embora a construção das coisas seja mais envolvida a parte de marcenaria, mas a gente tem fachada, tem iluminação, tem uma série de coisas. Então a gente vira um facilitador, né, dessas redes que querem montar esse tipo de negócio, fazer expansão no Brasil inteiro, porque a gente tem soluções logísticas, então temos tudo isso. E isso é uma experiência que eu trago já desde sempre, né? Desde menino, quando eu comecei fazendo trabalhos manuais com madeira, depois fui para marcenaria, depois fui empreender com internet, quando nem existia internet, a gente era tão visionário, né? Que nem internet tinha, era internet de escada e a gente queria vender loja virtual, mas enfim. Sim. Aí eu voltei para a área de marcenaria, agora já com outra cabeça, né? Porque eu já tinha conhecido um pouco de e-commerce, falei, vou pegar e vou nichar
o mercado e vou ver qual que é meu público. Então, com base no conhecimento que eu já tinha, que eu já trazia de bagagem, falei, vou enfiar mais isso, eu acho que eu consigo ajudar esse nicho de mercado que é muito carente, porque o cara está montando o primeiro negócio, ele tem que sair atrás de 20 fornecedores diferentes, né, de áreas diferentes, sendo que se você tiver uma pessoa que já centraliza tudo aquilo, já facilita a vida da pessoa e ele consegue pensar melhor o negócio dele, né? Eu já vi casal se separar já na inauguração do negócio, de tanta dor de cabeça que teve com reforma, com tudo, né? Um estresse danado, tocar uma obra ou começar um negócio novo, físico principalmente, né? Sim. Esses negócios de varejo, uma loja no shopping. Você não tem ideia do pesadelo que é para a pessoa realizar esse sonho, né? Com certeza. O sonho e que nada é fácil nessa vida, né? A pessoa ela sabe que ela vai encarar alguns desafios para começar o negócio dela e tal, só que ela não entende que são tantos e às vezes a expectativa dela está meio desalinhada. Então a gente entra justamente para diminuir essa dor, não que ela vá, né? Mas tornar esse momento... Você tem as soluções, né? Tornar esse momento sensível na vida do cara e falar, peraí, não, eu consigo fazer isso, amenizar isso para você, de forma que você consiga mesmo pensar na sua inauguração, no seu negócio e tal. E a gente dá uma amenizada nessa parte. Vai ter problema? Vai. Sempre tem, né? Sim. Não fugimos disso. Mas é uma coisa que o cara fica mais tranquilo, porque não faz... Tem coisas que não faz parte do sonho dele, né? Que é o pesadelo da obra. Patrícia, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é trabalhar 24 horas com o esposo? Por quê? Você tem o dia, a sua vida circular, que é na empresa. Você tem casa, tem os afazeres. Como que é administrar tudo isto e sobreviver? Apoio para lavar o banheiro, lavar a louça. É assim. Administra bem isso aí. Com certeza. Não, é tranquilo. Assim, no começo você olha, é tudo um desafio. Mas assim, você tem que ir delegando, que nem a gente fez o quê? No começo, o Renato ele se envolvia muito nos meus departamentos. Quando eu fui ensinando para ele, fica com a sua parte, que ele faz a parte operacional, comercial, eu faço toda a outra parte, que é o administrativo, financeiro. Então eu falei assim para ele, fica com a tua parte, que eu fico com a minha. Se eu precisar de socorro, eu te peço. E assim a gente vai. Então, a empresa segue tranquila, tem os conflitos do dia, tem os problemas da creche de adulto, que a parte da produção da Marquena parece uma creche. Nós dois juntos, nós não temos filhos, né, ainda, mas a gente tem os filhos adultos, que é o dia inteiro, você começa logo de manhã. Então, assim, a gente tem a rotina, a gente acorda de manhã, vai fazer uma academia, uma caminhada, que eu levo ele amarrado para a academia, mas ele vai. Aí depois, já no meio tempo da academia, a gente já está nessa parte de trabalhando, que você acordou, você está trabalhando. Sim, com certeza. Então é tranquilo. Quanto à empresa, aí depois a gente vai para a empresa, tem os conflitos, aí tem as decisões que eu peço, às vezes eu peço ajuda para ele, da mesma forma que ele pede para mim. Quanto à casa, é assim, eu não administro tão bem a casa, não sou uma boa dona de casa. Eu socorro para minha mãe, e quando é eu e ele em casa, realmente, eu coloco ele para lavar o banheiro. Falo para ele, vai lá lavar o banheiro. Divide as responsabilidades. Sim, a da casa, sim, vai lavar o banheiro. Como ele fala, eu não faço limpar a casa, fazer as coisas profissionalmente. Então, para eu poder tirar ele do meio da casa, eu falo para ele, vai lavar o banheiro, que você pode morar lá, que eu vou fazendo o restante da casa. E na empresa a gente tem algumas divergências, sim, tem umas coisas que as ideias dele não batem comigo, não são todas, mas sempre surge alguma. E como vocês resolvem isso? Fica brigado ou resolve na hora e pronto, acabou? É assim, eu sou uma pessoa muito, muito ansiosa. Então, para mim, eu tenho que resolver na hora. Então, tem coisa que a gente, vira as costas, eu vou lá, penso, você vai, conversa com alguém, às vezes... Por mim, eu arrasto por dias. Ele arrasta. Eu não, eu sou a pessoa ansiosa, eu tenho que resolver na hora. Fica digerindo aquilo, igual uma jiboia. Sim. Não, eu sou ansiosa, eu quero resolver na hora. Na hora. Você acabou, pronto? Sim. Não leva para a cama? Não, eu não gosto desse papo de levar para a cama. Perguntar a vocês. As situações
da empresa fica só lá na empresa. Não fica só no âmbito da empresa, não. Não. É assim, quando você trabalha com algo... Você não desliga? Não. Quando você trabalha com algo que você gosta, Sim. não é que não desliga, a gente tem nossos momentos, óbvio. Sim, sim. Mas a gente vive, trabalha, a nossa vida é um negócio, a nossa vida é tudo misturado. Não tem essa, vou ter um botãozinho aqui que eu desliguei a chave da empresa, liguei a chave do marido em casa. Não, se eu sou marido dela, lógico, na empresa a gente mantém a postura de sócios, sim, né? Sim, ela sim. não é minha esposa, lá não tem choramingo, não Sim, tem sim. bem Cada um na sua responsabilidade. Não tem isso. Tanto é que essa parte que ela falou que é bem separado mesmo, eu tenho que pedir licença para ir lá dar pitaco no departamento dela. E até para separar isso para o nosso pessoal lá, sim. É bem complicado, porque tem esse estereótipo meio, vamos dizer que é estrutural, né? De falar, é a mulher do dono. Não, eu deixo ela muito bem posicionada no negócio, para que ela tenha a voz ativa mesmo e consiga tomar suas decisões e resolver as coisas dela, assim como eu resolvo as minhas. Às vezes a gente precisa sair para um outro ambiente para eu conseguir pegar um feedback dela, um pitaco, ou a gente falar de alguma coisa que é da área dela. Mas no momento eu não me intrometo. Então, vamos lá. Aí vai para casa. Chega em casa, a gente, óbvio, vai conversar sobre isso. Então, a gente continua a nossa jornada de certo modo. Mas não dentro de casa. Só que é uma coisa leve também. Não, é porque a nossa vida é nosso Mas negócio. dá para separar? Tem horas? Dá para separar, claro. A gente tem que separar tudo. Então, tem momento que a gente está em casa, a gente não precisa ficar falando de trabalho, né? Sim. E vice-versa. Também no trabalho a gente não fica tratando assunto de casa. Então, em casa é mais assunto de casa, mas o trabalho está envolvido. Sim. E no trabalho é mais assunto de trabalho, as coisas de casa não se envolvem muito. Por exemplo, a gente até brinca, às vezes a gente quer fazer alguma coisa para casa, a gente tem uma marcenaria, tem serralheria, tem toda a facilidade lá. Sim. Tá dando certo o som aí? É tudo ao vivo mesmo, é assim mesmo. Aí a gente tem lá, a gente quer fazer alguma coisa para casa. Vai falar, nossa, a casa do marceneiro lá deve ter tudo, né? Não tem. A gente tá com um painel para colocar lá atrás da TV. Vai um tempão, tá lá na escada lá da marcenaria, lá que já tava para sair. Falei, não, deixa aí, que eu vou encostar um frete aí, vou levar, fulano vai lá colocar, tá lá. Eu acho que está desde o ano passado. Gente, esse painel está embalado na escada desde o Dia das Mães para ir para casa. Se eu tiver algum assunto pessoal que for atrapalhar no dia a dia do negócio, eu me deixo por último. Está errado também, né? Nesse caso. Protelando, né? Mas em outros casos, a gente sabe. Eu acho que separar isso nunca foi uma coisa que nos atrapalhou. Isso é legal. Eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece algum agente de segurança pública? Nossos heróis fardados? Então preste atenção nesse recado que é muito importante para você. Você é ou conhece algum policial militar, guarda municipal, policial penal ou demais agentes de segurança pública? Esses profissionais corajosos dedicam a sua vida à proteção da sociedade, mas muitas vezes enfrentam situações de risco, sejam na missão ou fora dela. A ADASP oferece assistência a todos os profissionais de segurança pública, como assistência jurídica séria, com plantão 24 horas, perícia técnica, indenizações em casos de acidentes com viatura e roubo de material bélico, auxílios financeiros nos momentos difíceis, descontos em produtos e serviços para economizar o ano todo e muito mais. Não perca tempo. Acesse o site para saber tudo. www.adasp.com. Defendendo aqueles que defendem. Compartilha, chama alguém. Estamos num papo muito interessante com Renato e Patrícia. Maravilhoso. Tirando algumas dúvidas para você aqui nesta tarde. Bom, Renato, voltando ao nosso bate-papo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você e a Patrícia fizeram uma sociedade, eu acho que teve os prós e os contras. Por quê? Cada um tem uma visão, cada um tem uma maneira de pensar.
e tem o norte. Quem é mais cabeça dura? Cabeça dura que eu quero dizer assim. Olha, se nós for para o sul, vai dar certo. Aí, de repente, alguém fala assim, não, mas eu quero ir para o norte. Aí, quando termina toda a situação, o sul era a direção certa. Alguém se redimir, ou como que fica? Ou fica bicudo, ou alguém fala, não falei para você que o sul era o caminho? Então, não, esse negócio de, eu disse para você, isso é uma coisa que não existe. A gente não deve fazer. Não deve. Não, porque quando você está empreendendo, né, tem caminhos que são muito claros. Sim. Eu acho que isso aí é uma coisa que todo empreendedor deve colocar. Ele tem que ter pontos de chegada, né? Ele tem que ter metas claras e ele identificar o quê? Nas suas tomadas de decisão, e a gente tem isso como um roteiro para a gente. Quando a gente vai tomar alguma decisão, isso a gente pergunta primeiro, isso nos aproxima ou nos distancia do nosso objetivo? Sim. Então, se a gente coloca um objetivo, a gente precisa atender tantos clientes esse ano e tal. Aí tem alguma coisa, vai vir alguma coisa que pode desvirtuar e tirar você daquele caminho. Ou te ocupar por mais tempo, uma demanda que não tem muito a ver com aquele plano que você já havia traçado. Então, a gente se pergunta, isso nos aproxima ou nos distancia do nosso objetivo? Vai fazer a gente ganhar ou perder mais tempo? Então, às vezes, tem coisas que a gente quer apostar. Eu sou muito assim de querer colocar coisa nova, um boi na linha, às vezes. Principalmente, que eu sou uma pessoa muito de fácil relacionamento. Então, muitas pessoas querem se aproximar e se aproximam através de mim. E aí, ela é a pessoa que coloca aquele freio e fala, olha, não é o momento, não é assim, não é... Aí, às vezes, eu fico meio chateado e tal, porque você tem essa coisa, né? Quando você é contrariado, assim. Mas aí eu aceito na boa, espero. Ou acho um meio termo entre... Espera as águas baixarem. Acho um meio termo, porque às vezes a ideia não é tão ruim, mas não está no momento. Mas você dá uma marcha ré, então, para. Tem que dar um freio, né? Porque senão você não precisa de sócio. Ainda mais sendo sua esposa, aí muito perigoso você ficar contrariando assim, porque depois você vai para casa, aí você chega e tá a pessoa lá. Aí você tem que olhar para a pessoa e falar, não teve como desligar, largar na empresa. Não tem como escapar, né? Porque é fácil, porque quando é um sócio... Você briga com um sócio, você vai para sua casa. Cada um tem uma noite, né? Para refletir. Mal dele lá para sua esposa. É verdade. Eu volto para casa e falo mal do meu sócio para ela. Com a sócia. Não dá, né? Não tem como. Fica uma coisa meio complicada. É um campo minado. É campo minado. Isso mesmo, é um campo minado. Porque esposa não é porque tem que dar satisfação de tudo, mas a coisa fica mais estreita, o relacionamento. Mas, por outro lado, o que acontece? Gente, hoje em dia não tem como você não fazer as coisas de forma transparente com todo mundo o tempo todo. Se você não fizer, antigamente as pessoas tinham aquela coisa mais de esconder, não tem ninguém vendo. Hoje não, hoje você tudo às tem um localizador no seu celular. Você sabe onde está todo mundo. Acabou a privacidade, mas para quem não usava a privacidade de forma, a ponto de prejudicar alguém, aquelas coisas. Então, você tem que ter muita clareza no que você está fazendo e ser muito transparente o tempo todo. Então, o segredo para você trabalhar não só com sócio, com qualquer um. Se você é uma pessoa que é difícil se relacionar, acha que você tem que estar sempre com a razão, não tem empatia direito pelas pessoas, você tem que trabalhar sozinho. Eu acho uma profissão aí, vira um programador, alguma coisa que trabalha trancado num quarto. Porque, no geral, na vida... Só vai se dar bem quem for transparente, quem, como ela fala, não ficar levando as coisas para casa. E isso tem a ver em a pessoa não se levar tão a sério assim. Porque a maioria dos conflitos se dão porque
as pessoas se levam a sério demais, não dá espaço para as outras pessoas para nada, sendo que ela nasceu sozinha, ela não faz nada sozinha no mundo, né? Sim. E ela não consegue realizar nada se ela não der essa vazão de ideias para as outras pessoas também, porque tudo é um conjunto, tudo para se viver em sociedade é um conjunto, né? Um respeitando o espaço do outro. Então, é um grande exercício, né? O que eu falei é um campo minado, mas é um grande exercício na vida para a gente lidar com as coisas da forma mais transparente possível, né? Nos negócios, na vida, tudo. É um conjunto, né? Eu acho que desde o momento... É porque a gente tem visto muitas pessoas... Começa uma sociedade entre esposo e esposa e não consegue ir até o final. Por quê? Porque a mulher às vezes tem uma visão e o homem tem outra. Um gasta mais, outro gasta menos. A economia, às vezes, da empresa não tem aquela sobriedade de dizer, não, espera lá, não é o momento agora de comprar um vaso. Momento agora de pagar a dívida do mês. Não dá para acrescentar. Ah, mas nós temos o cartão corporativo. Nós vamos... Não, eu acho que isso tem que ser preservado entre vocês. É por isso que tem dado certo? Sim, é porque assim, você tem que saber separar tudo as coisas, né? Então, assim, analisando, você planejando, senta, conversa. Olha, agora é o momento de a gente investir numa máquina. Quais vai ser os benefícios que essa máquina vai trazer? Então, assim, a gente tudo antes de tomar uma decisão, de fazer uma compra, alguma coisa, a gente senta e conversa. Às vezes, que nem você falou, às vezes um fica emburrado. Eu queria isso agora. Não é o momento. Então, não vamos fazer depois. Tudo tem uma conversa antes. Eu acho que o que faz tudo dar certo é o sentar e conversar antes de tomar qualquer decisão. Ninguém toma uma decisão por conta própria. A gente senta e conversa. Essa sociedade mistura casa com a empresa? Não. Assim, a gente separa bem. A casa é uma coisa, a empresa é outra. É que nem eu brinco para todo mundo. Eu falo, gente, a Marquena tem o caixa dela, a Patrícia e o Renato, o caixa dele. As decisões são diferentes, mas tudo flui. Por causa dessa separação. Sim. Não é nada embolado. Como muitas vezes, muitas pessoas não conseguem prosperar, porque tem a casa, a família, porque é uma sociedade entre marido e mulher. Marido e mulher, então hoje... É um erro bem comum. Não é um erro? É Por um isso erro. que não flui. Muitas vezes vão à falência, não sai de lugar nenhum. Por quê? Não sabe dividir casa, o trabalho e a vida pessoal. O CNPJ, ele é uma pessoa jurídica, né? Ele tem vida, tem cabeça, tem os braços, tem tudo Ele ali. caminha. E ele precisa ter a vida financeira dele Independente. separado porque ele tem famílias que dependem daquilo, então é muita responsabilidade. Quando você passa ao próprio dono do negócio, passa seu problema, o dono tem que ser afastado do negócio para não prejudicar o negócio. Eu já vi muitas pessoas que tiveram que ser afastados dos seus próprios negócios. Tem o caso famoso mesmo do Steve Jobs, né, que teve que ser afastado sim. da Apple uma época e depois ele voltou. Mas o que acontece é justamente isso. As pessoas misturam os bolsos, né? Pega e fala, vou pegar esse aqui, depois eu dou um jeito e não sei o quê. Aí, às vezes, ele melhora muito a qualidade de vida dele, está destruindo a empresa. Então, tem que ser o contrário. Ele tem que fortalecer o negócio dele, ele tem que ser um funcionário do negócio dele. Antes do cara pensar em fazer qualquer retirada do negócio dele, primeiro, eu sou a favor, lógico, a pessoa ela vai trabalhar no negócio dela. Então, ele precisa ter um salário para trabalhar naquele negócio. Qual função que ele desempenha? Né? Qual o tamanho do negócio dele? Se eu tenho um negócio que fatura, sei lá, 40 mil reais por mês, é uma loja, um negócio pequeno, fatura lá 40 mil reais por mês. Quantos funcionários eu tenho? Tenho eu e mais 2.
Então, de repente, essa terceira pessoa, que é o próprio empreendedor, ele tem que ter o salarinho dele, porque a empresa precisa ser saudável ao ponto de conseguir pagar aquelas pessoas, inclusive ele. Agora, à medida que ele for escalando aquilo, e aí ele fala, pô, agora começou a ter uma sobra de caixa e tal, eu consigo me pagar um comissionamento, alguma coisa desse tipo, aí ele começa a ter, né, o que seria o lucro, mas sem sangrar o negócio dele. Sim. Então tem gente que são os emocionados, né? Que falam, não o cara pode. começa, ele fechou um negócio bom, ele já começa a enlouquecer, já vai, troca a TV, põe o tamanho da parede, já faz uma viagem, reforma, já começa a trocar de carro, sim, e a empresa dele tá lá, caindo os pedaços. Porque a empresa, quando ela é bem cuidada, administrada, as outras coisas vai refletindo, né? E a empresa, ela não existe empresa sem pessoas. Na verdade, você tem que cuidar das pessoas. Sim. E as pessoas cuidam do negócio, né? Cuidam da empresa e a empresa vai bem. E vai fluindo, Então, você tem que cuidar de tudo. Você tem que cuidar do seu sócio. Tem gente que fica muito focado no cliente. Eu preciso cuidar do cliente, o meu foco é o cliente. Não, todo mundo é seu cliente, então. Porque o seu funcionário, meus funcionários, né, meus colaboradores lá, sim, eles são meus clientes também. Sim. Eu tenho que fazer o melhor por eles. Então, o ambiente de trabalho tem que estar de acordo, ele tem que estar feliz, ele tem que estar tendo uma vida digna com o que ele ganha, ele tem que aprender as coisas, ele tem que entender que ele está lá para crescer também. A gente tem a obrigação, o papel social de também ensinar, que a pessoa cresça, porque hoje a escola ela entrega muito pouco, né, para a pessoa no geral. A pessoa chega lá, tem o segundo grau, mas está crua, né? E ela brincou até, usou o termo creche de adultos, né, no sentido de são tudo infantil, não, porque né, são pessoas que a gente tem que cuidar, tem que fazer crescer. Eles têm os conflitos deles, às vezes os conflitos são tão bestas, né? Assim, que você resolve de forma fácil, chama para conversar, faz uma reunião com um, com o outro. Sim. Mas a gente costuma dizer, sai, daqui a pouco tem um puxando o cabelo do outro, tem outro dando uma canelada no outro ali. Aí você vai e resolve os conflitos. É bem assim, então, né? É cuidando de pessoas que a gente leva o negócio para frente. Vamos chamar para mais um comercial? Esse comercial é da nossa empresa, que é a Marquena, Soluções para Redes e Franquia. Se você está pensando em montar o seu próprio negócio de loja, seja na rua ou um quiosque para shopping, conheça a Marquena. É uma empresa especializada em soluções para você ter uma loja própria ou franquia. Com serviços de alta qualidade, você poderá contratar desde o projeto até as etapas de marcenaria, comunicação visual e fachada do seu novo negócio. São mais de 15 anos de experiência, com a missão de garantir a seus clientes satisfação, transformando sonhos em realidade. Eu sempre digo que nós não entregamos mobiliário para ponto de vendas, e sim entregamos sonhos. Sonhos que geram nova oportunidade de trabalho, que realizam novos sonhos. Não perca mais tempo, entre em contato conosco agora mesmo e solicite um orçamento. Acesse www.marquena.com. Renato, fala um pouco para nós a Marquena. Eu gosto dessa parte, dessa propaganda que ela fala do sonho do quem sonha, que vai sonhar. Eu falo um monte de vezes o sonho. Não, é porque assim, o que você tem que visualizar? Porque assim, nós temos a Marquena, e a Marquena ela é o quê? Ela é uma idealizadora de sonhos, porque o nosso cliente, que no caso que compra uma franquia, ele não está comprando móveis, mobiliários de madeira, ele está comprando um sonho. Para ele está investindo todo o dinheiro dele num sonho. E esse sonho que ele vai se realizar, que a Marquena entrega, ele vai gerar novos trabalhos, empregos para outras pessoas que também vai estar progredindo, conseguindo estar realizando os sonhos dela. Então, é repetitivo, mas tem uma lógica. Não, eu vejo a parte bonita, né, da coisa é justamente essa. A gente tem isso no nosso propósito, é isso que a gente deixa muito claro para os meninos lá. Fala, a gente não vende móveis, esquece esse negócio de vender móveis. A gente vende sonho, porque o cara, né, como ela falou, o cara, a gente não sabe a trajetória dele,
até chegar naquele momento. Mas aquele momento, quando ele olha para o negócio dele montado, ele fala, poxa, é a realização de um sonho. Eles se emocionam, as famílias se abraçam com os funcionários e tal, e eles ficam felizes, porque aquilo vai ser a realização do cara falar, pô, agora eu vou ter uma vida um pouco mais tranquila, eu vou conseguir pagar a faculdade do meu filho. Então, tem um monte... É uma história. Ali é um divisor de águas na vida da pessoa e ele quer que aquilo dê certo. E para quem está indo trabalhar nesses pontos de venda que a gente vê, eu falo, imagina o seguinte, a pessoa ela vai olhar para esse balcãozinho aqui e ele está começando a vida dele ali com 19, com 20 anos, e isso é o palco do início da vida dele. Ele vai lembrar desse balcãozinho o resto da vida. Imagina, ele lembrar, tinha um balcão lá com a porta ficava caindo toda hora. Mas são as lembranças que a gente traz e que faz parte da nossa história. Né? É história, então, né? Eu tento envolver eles nesse sentimento, né? Para que a gente consiga levar essa energia para os nossos clientes, para os nossos... Né? Para as franqueadoras que nos contratam, porque todas elas também têm essa coisa, né, de fomentar o empreendedorismo. Porque o que é uma franquia, uma rede de franquias? É um negócio que deu certo e que, através daquele modelo, a pessoa sozinha ela fala, mas eu não tenho como escalar isso, porque eu não sou o Luciano Hang, sabe? E ele fala, pô, eu poderia, com a ajuda de outras pessoas que também têm o mesmo sonho. Por exemplo, a gente trabalha para uma grande rede de cafeterias. Então, é um modelo de negócio que deu certo, eles duplicam esse modelo de negócio e o cara, de repente, ele tem vontade de ter uma cafeteria. Aí ele vai lá e vai estudar. Aí ele vê um negócio que já vem pronto e que já dentro do conceito dele, do que ele gosta e tal. Muitas vezes o cara que abre um negócio, ele é cliente daquele negócio, ele já é fã da marca. Né? O cara que abre uma Cacau Show ou uma Xerimbão, o cara ele já é frequentador. Né? A gente trabalha com a Nação Verde também, então o cara ele já tem aquele gosto por produtos naturais, vamos dizer assim. Aí ele vai atrás desses produtos, ele começa consumindo, daqui a pouco ele está interessado em ter uma loja daquela para ele. E aí que a coisa começa. Então a gente tem que entrar, né, nesse sentido, na mesma... nessa fluidez, né, positiva na vida da pessoa para impactar de forma positiva, não fazer parte do problema. Muitas vezes o cara já está ali estressado, já teve problema com o encanador, com o pedreiro, com todo mundo. E a gente tem que chegar e fazer esse papel para melhorar, levantar esse astral, que é o momento da inauguração, quando chegam os móveis, coloca a fachada e tudo. E a gente gosta muito de participar desse momento na vida dos clientes. Então, a empresa ela é um conceito também. A gente entrega um pacote de serviços, né, que para mim serviu já. Eu já fui franqueador de uma pequena marca. A gente começou a fazer a expansão dessa marca e era uma dificuldade que tinha, de fato. Sim. Então, a gente leva esse valor agregado para o negócio. Legal. Deixa um recado para quem está assistindo, que é determinante para o seu sucesso. Determinante para o sucesso é disciplina. Quem está querendo empreender, primeiro ele tem que entender que a disciplina é a única ponte que vai levar ele da onde ele está para onde ele quer chegar. Não existe outro. Então, se ele colocar bons hábitos, né, se ele não tiver bons hábitos, que coloque na vida dele bons hábitos, coloque Deus no coração também, porque se ele não tiver isso, ele não está preparado a lidar com pessoas nem com os desafios. Sim. Porque é o que a gente costuma falar. A gente tem hora que eu não sei todas as respostas, eu não sei o que fazer. A gente procura um outro, a gente não sabe o que vamos fazer. Mas aí a gente sabe que é aquele momento que você tem que colocar o pé e Deus põe o chão. Com certeza. É o centro, né? É só ser um bom menino. Ele não vai te abandonar. É só ter um ouvido afinado, exatamente, né? Aí Deus traz o direcionamento e aí onde vai concluindo todas as etapas. Outro dia eu ouvi uma palavra, né? Que inteligência todo mundo já nasce com ela, né? Somos seres superiores, estamos ali no topo da cadeia alimentar por causa da nossa inteligência. Mas sabedoria só vem dessa voz de Deus mesmo. É o único, não tem outro.
E você tem que ter um propósito definido com clareza, né? Se você quer empreender, você tem que entender por que você está fazendo aquilo. Sim. Sem direção, não vai para lugar nenhum. Se você fizer... É por isso que falam, né? E tem gente que não entende o sentido disso. Fazer por dinheiro. Não tem problema. Todo mundo trabalha por dinheiro. Só que o cara tem que pensar que o dinheiro é uma energia... A energia do trabalho dele, a materialização do tempo de trabalho dele, que ele vai fazer esse dinheiro virar coisas para ele, para a vida dele, para, né, a bênção. Dinheiro é a bênção. Então não pode relacionar dinheiro com nada ruim, não pode também trabalhar pelo dinheiro. É trabalhar pelo propósito, por o que eu vou estar proporcionando, que eu vou fazer de troca com a sociedade, eu vou estar oferecendo um bom serviço para a sociedade a ponto das pessoas quererem escalar isso e me pagarem por isso. Sim. É troca, tudo é troca. Verdade, então, se você troca. não pensar na troca, se você ficar pensando só no cliente, seu negócio não vai para frente. Se você pensar só em você, seu negócio não vai para frente. E se pensar só nos funcionários, também não vai para frente. Tem que ter um equilíbrio. Tem que entregar para a sociedade um pacote de coisas que impactam de forma positiva. Se você impactar de forma positiva seus colaboradores, eles vão trazer outros colaboradores que dividem dos mesmos valores que sua empresa, da mesma cultura da sua empresa. Eles mesmos vão indicar pessoas para trazer para o seu meio. E os clientes vão indicar outros clientes, né? E outros empresários vão querer fazer sociedade com você em outros negócios. Então você começa a atrair coisas boas para a vida. Por causa desse foco. Né? Por causa de disciplina, principalmente. Disciplina Deus no coração. E o foco, ter lá e seguir um propósito, que é o propósito de Deus. Deus quer que as pessoas prosperem. Deus é o Criador. Ele cria. Não tem outra. Ele cria as coisas. Ele não fica dividindo. Não. Ele cria. Então, ele é maravilhoso. Ele é da construção. E a gente é da construção também. A gente é dessa turma aí. É bênção. Renato, eu quero assim agradecer a sua presença, foi muito gratificante. Eu que agradeço. Patrícia, obrigada. Eu tenho certeza que acrescentou muito para alguém que está nos assistindo. Por quê? Porque às vezes as pessoas não têm um norte. E parece que é tão simples esse bate-papo, mas tem alguém que virou uma chavinha. Com certeza. E trouxe o norte, sim. Eu espero que vocês voltem mais vezes e foi muito gratificante mesmo. Só chamar. Só chamar. Muito obrigada por tudo. Eu quero agradecer a todos que ficaram conosco até agora. TV Sinec, foi um prazer estar com você mais um sábado. Família em Pauta, no próximo programa estaremos novamente juntos, falando daquilo que talvez você está precisando ouvir para trazer um norte para você. Muito obrigada a todos. E nos segue lá, Família em Pauta. Convida mais alguém. É muito importante para nós.